Então vamos dar sequência, a gente estava vendo os relacionamentos, que se eu criar um aqui com código compra, né, o relacionamento que vai ser inserido aqui é de 1 para muitos. Então ficaria da seguinte forma, para uma compra eu posso ter diversas vendas, o que não faria sentido aqui nesse caso, porque é uma venda para cada compra. Então se eu vim com o botão direito em cima da relacionamento, tentar editar a relação, nunca vou conseguir alterar esse 1 para muitos. Esse tipo de relação, quando você tem uma chave primária e né, esse mesmo campo de chave primária na outra tabela, que é chamado chave estrangeira, então esse código compra aqui, ele não é uma chave primária, ele é uma chave estrangeira, porque ele é uma chave primária pertencente a outra tabela. Então, dessa forma, só é criado um relacionamento 1 para muitos. Eu quero criar um relacionamento 1 para 1, então vou excluir. Para isso, eu não tenho que ligar esses dois campos. Eu ligo o código da compra com uma outra chave primária da tabela em que eu queira, que seria o código da venda. Ele já me dá o tipo de relação aqui 1 para 1. Então, só vai ser possível, né, relacionar uma compra com uma venda. Não tem como eu fazer várias compras para várias vendas. Ele fala aqui que o código da venda do campo, da definição do índice ou da relação. Então, definição código venda de campo inválida na definição do índice ou da relação. Então, vou ter que analisar nas tabelas o que está errado, né, nesse código venda. Ele tem que ser autonumeração também, como esse. Tem que ser de mesmo atributo. Para fazer isso aí, eu vou dar um duplo clique na tabela venda e venho aqui, ó, pode ser até com o botão direito mesmo, já entro no modo design dela. Ok, tá numeração automática. O código da compra também, numeração automática. Então vamos visualizar ele novamente. É importante que vocês fechem essas tabelas aqui antes de criar, né, essas relações. Então arrasta, marca para impor integridade referencial, criar. Deixa eu analisar o que está dando. Tá certo. O que está dando de erro aqui, ó? O que dá errado é o seguinte: quando eu tenho uma ligação, né, junção de chave primária com chave primária, eu não posso propagar atualização de exclusão e nem de registro dos campos. Primeiro, porque aqui não vai ter modificação, devido a ele ser numeração automática, então é isso que ele avisa ali. E também eu não posso excluir um campo que é chave primária. Então é só impor a integridade referencial e dar OK, que ele vai te mostrar aqui como que foi ligado aquilo ali, né? Então 1 para 1 aqui. O relacionamento mais usado é esse de 1 para muitos e 1 para 1. A gente vai, não vou ficar dando tanta teoria com isso aqui não, porque a gente vai ver mais na prática na hora de fazer as tabelas para o banco de dados. Quando a gente já estiver criando aí algo já prático mesmo, algo útil. Então é só para que vocês tenham uma ideia de como criar, né, os relacionamentos. Eu também poderia relacionar a produto com compra, cliente com compra, venda com produto, venda com cliente e assim por diante. Não vamos fazer isso aqui por enquanto não. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu não mostrei, tem que mostrar é o seguinte, por exemplo, na tabela aqui de... Vamos pegar de cliente, vou dar um duplo clique em cima dele. Eu tô na versão de 2010 aqui, ó, porque de onde eu tô gravando eu não tenho a 2000 do Office 2013. E ele também tá dando alguns errinhos aqui, porque tá na versão ainda de teste. Então, por enquanto eu vou estar usando o 2010. Mas vou posteriormente voltar para 2013 e mostrar, né, o que acrescentou, o que tem diferente nele, que é bem pouquinha coisa aí. Então aqui dando sequência, eu quero fazer o seguinte, eu quero acrescentar um campo como se fosse o CPF do cliente. Botão direito e vou trabalhar no modo design. Ok, então CPF. Só para a gente começar a visualizar a máscara. Aqui o tipo, ao invés de ser número, ser CPF, eu vou colocar texto e vou explicar o que é máscara de entrada. Máscara de entrada é para que você já tenha um formato pré-definido, né, para aquele determinado campo. Então eu clico aqui, ó, e eu posso passar para ele alguns registros. Ele fala que primeiro eu devo salvar antes, certinho. Sempre salvem antes de mexer nessas máscaras. Vou escolher aqui, por exemplo, um modelo de CPF. É só avançar. Aqui eu tenho como escolher caractere para ficar como separador, né, se eu quero ponto. Então tem aqui alguns modelos. Vou deixar o padrão, que é para CPF mesmo, avançar e concluir. Então se eu for preencher isso aqui, ó, deixa eu vir aqui para o modo de estrutura. Modo ok, sim, perfeito. Quando eu for tentar preencher o CPF, ó, repara que ele já tem para mim ali, né, a numeração já pré-definida. Então já facilita bastante saber trabalhar com as máscaras. Poderia ser outra coisa também. Deixa eu salvar ela aqui. Vamos fazer como se fosse um telefone. Botão direito, modo design. Só que eu quero pré-definir isso aqui. Então, telefone. Nem sempre preciso escolher uma máscara pronta. Deixa eu salvar antes, que ele pede para salvar. Venho aqui na máscara de entrada, vou até
abre a opção de máscara. Em vez de eu escolher um modelo pré-definido aqui, ó, eu clico aqui para poder editar lista. Então eu mesmo posso criar, né, o meu tipo de máscara aqui. Eu quero, por exemplo, como aqui. Deixa eu apagar esses exclamação. Vou deixar, por exemplo, somente os dois dígitos ali. Deixa eu deletar tudo. Então eu queria, por exemplo, parênteses. Dentro desse parênteses, dois dígitos como se fosse o DDD. Ok. E aqui mais 6 números. Pô, tudo com 9 aqui. Beleza. Aqui mesma coisa, né? O marcador, o separador, que ele mostra como ficaria o exemplo. Só avançar aí, né, e fechar. Ok. Concluir. Então teria no campo do telefone. Deixa eu voltar para ele. Ok. Aquela pré-definição que eu fiz ali. Se eu fosse preencher ele, então 31. Beleza. Então, essas máscaras aí é importante que auxiliem a gente aí na hora de editar, né, o projeto. Próxima aula a gente dá sequência.